Bom, então o dia da cúpula dos BRICS foi marcado pela definição da lista dos países convidados para o bloco, com a Venezuela de fora, e falas de Lula sobre guerra entre Rússia e Ucrânia. E o nosso entrevistado agora é o mestre em Relações Internacionais, Guilherme Câmara. Tudo bem, professor? Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Obrigado. Professor, a gente desde o início dessa cúpula vem discutindo a ampliação desse grupo, o grupo dos BRICS, e sai agora a lista dos 13 países que devem ser integrados, pelo menos provisoriamente, a partir do ano que vem. E a lista é curiosa, professor, porque nós temos países com muitas características que são, talvez, contrárias à democracia que a gente está acostumado. Por exemplo, Cazaquistão, Indonésia, Cuba, Bolívia, Belarus, Argélia, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. Que bloco é esse que pode ganhar esses países, professora? Na verdade, esse bloco, essa democracia que a gente está acostumado, como você disse, na verdade, o bloco já conta com países que não têm essa democracia, né? Então, sinceramente, não me surpreende muito, né? Um bloco que tem a China, que é um país onde não há uma eleição direta há décadas, ou a Rússia, que, embora tenha eleições diretas, a gente sabe que é um governo autocrata. Então, não me surpreende de certa maneira. Esse quesito democracia não é um dos temas principais para que um país possa se tornar um membro do BRICS daqui em diante. Desde a formação do BRICS, né? Lá, há cerca de 20 anos atrás, quando o projeto inicial era Brasil, Rússia, Índia, China e depois África do Sul. Desse bloco todo, os dois principais países naquele momento, que era a Rússia e China, já não seguiam essa cartilha democrática, né? Então, eu não vejo que a democracia seja um empecilho para que esses países não entrem no bloco, né? Agora, professor, uma discussão que se deu também nessa semana, até o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tentando vender a imagem de que o Ocidente ou é contra o grupo dos BRICS ou há uma discussão de que esse bloco se consolida com a maioria de países que não fazem parte do lado ocidental, apesar do Brasil estar, a gente citou a Bolívia aqui também, que pode entrar no ano que vem. De que forma fica esse jogo entre Ocidente e os outros países nessa discussão? Porque são discussões importantes, como as questões comerciais e esse debate sobre os negócios sendo fechados nas moedas locais, não é, professor? Eu sinceramente, eu acredito que o bloco ele é muito mais voltado. A gente não pode pensar no bloco como um bloco apenas oriental, né? Como você disse, o Brasil faz parte do Ocidente e o Brasil é um país de extrema importância para o BRICS. Vamos lembrar o seguinte: o BRICS, quando ele surge, a ideia era uma tentativa de se criar uma ordem multipolar num momento em que os Estados Unidos navegavam sozinho como a grande potência, a China encostando, mas ainda os Estados Unidos como grande mandante do sistema financeiro internacional. E o BRICS, quando ele aparece justamente com essa ideia de se criar uma maior multipolaridade. E dentre todos os países do BRICS nesse momento, inclusive os membros que aderiram no ano passado, o país que mais vende a ideia de uma necessidade de multipolaridade é o Brasil. Então, exatamente por isso, o Brasil, mesmo estando no Ocidente, tem um papel importantíssimo nessa articulação internacional para que o sistema internacional se torne mais multipolar e menos unipolar com os Estados Unidos. Quando eu estou falando aqui de sistema, eu estou falando mais assim em termos de sistema financeiro, né? Porque a gente sabe, a China tem um papel importante, a União Europeia como um todo tem um papel importante na parte de comércio e tal. Mas em termos de sistema financeiro, a gente sabe que os Estados Unidos é ainda quem mandam, né? Então a ideia do BRICS é dar justamente essa equilibrada, né? Então, apesar do Brasil estar no Ocidente, eu acredito que a gente tem esse papel, inclusive agora tendo um presidente da República como Lula, que desde sempre pratica uma política externa que busca a multipolaridade, é importante que tenha mesmo um país como o Brasil dentro do bloco. Professor Guilherme, vou chamar a Dora Kramer, que faz a próxima pergunta dessa nossa conversa aqui. Dora? Boa noite, professor.
Olha só, lá atrás, o peso do Brasil, o BRICS era um bloco de 5 partidos, né? Desculpa, de 5 países. E aí, portanto, o Brasil tinha um peso. Agora é um bloco de 20 países, ou quase isso. Primeiro, o senhor acha que isso dilui a importância do Brasil? E outra, como o Brasil vai assumir a presidência do BRICS no ano que vem, como é que o partido... Olha, eu com partido, gente, isso é vício. Como é que o país, o Brasil, deve se posicionar? Qual é a expectativa para a presidência do BRICS? Por mais que o BRICS tenha esses novos membros desde o ano passado, a gente vê que os países que originaram o bloco, eles continuam como os grandes mandantes, né? Então, de novo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Originalmente sem a África do Sul e depois a África do Sul entrou como esse S, né? BRICS nada mais é do que um termo que significa tijolo. Então, a ideia era tijolo a tijolo se construir uma nova ordem internacional. O Brasil entrando agora na presidência, como você disse, a partir do ano que vem, e vamos lembrar que era para o Brasil ter assumido este ano e só não pôde assumir a presidência do BRICS porque está na presidência rotativa do G20, então mostra que o Brasil já tinha esse anseio para que o Brasil presidisse o bloco. O que eu acredito é que o país vai se utilizar da popularidade internacional do presidente Lula para conseguir essas discussões cada vez mais multilaterais. Entre todos os presidentes de países do BRICS, sem dúvida alguma, o Lula é o que tem maior interlocução entre outros países, pela popularidade, pela história de vida, pelo combate à fome, por uma série de fatores. Então, o que eu acredito é que o Lula vai se tornar o porta-voz do BRICS até mais do que o Brasil, de certa maneira, e buscando cada vez mais uma solução para as disputas que a gente vê no mundo. Por exemplo, no Oriente Médio, agora com a entrada do Líbano dentro do conflito Israel-Palestina, a guerra Ucrânia e Rússia, Taiwan e China, e coisas nesse sentido também. Recebemos aqui o mestre em Relações Internacionais, professor Guilherme Câmara. Professor, obrigado sempre pela atenção com os nossos espectadores. Até a próxima, um abraço. Um abraço, até a próxima.